só passar rapidamente um pouquinho da história para você. O que é o calvinismo? Na verdade, eu quero falar a respeito, em primeiro lugar, do Sínodo de Dort. O que é isso? Põe ali, por favor. O Sínodo de Dort foi uma reunião de cristãos reformados que durante 7 meses eles se reuniram, debateram a respeito de doutrinas que eles se diziam, que eles olhavam, que os arminianos pregavam, e eles falavam, olha, isso aqui é heresia, então vamos sentar, vamos reunir, vamos debater para a gente ver de fato o que a Escritura diz. E essa reunião durou nada mais, nada menos do que 7 meses. Você imagina 7 meses debatendo a mesma coisa. Não foi 1, 2, 10, 100 reuniões, não. Foram várias reuniões durante esses 7 meses. E o combate deles era a respeito de algumas heresias pregadas pelos arminianos. Eu vou dizer algumas delas aqui também. Então, em primeiro lugar, esse sínodo foi algo mundial. Foi algo mundial. Como assim? Ele começou dia 13 de novembro e terminou em maio. Pastor, quem que estava reunido nesse lugar, nessa reunião, nesse sínodo de Dort, que era uma cidade da Holanda? Ali havia 39 pastores, 19 presbíteros, representantes de toda a igreja da Holanda, 19 comissários políticos, a maioria prefeitos e juristas, ou seja, não foi algo restrito apenas à igreja. No caso ali, a reunião foi em Dort, na Holanda. Líderes estrangeiros, quase toda a Europa, 26 líderes estrangeiros estavam reunidos nesse sínodo para debater a respeito dessas doutrinas que eu vou falar aqui. Com exceção dos franceses que não foram, mas depois também eles tomaram nota e pegaram o sínodo de Dort como verdade para eles também. O que aconteceu ali foi seguido e respeitado pela igreja reformada em todo o mundo, inclusive no Brasil. Essa reunião desse sínodo de Dort influenciou várias confissões. O que é confissão? A confissão é um documento em que a igreja reformada, algumas confissões, né, que a igreja reformada formulou, combatendo não dogmas como o catolicismo. O catolicismo tem dogma. Você tem que acreditar nisso aqui. Maria é intercessora e pronto, acabou. Se não acreditar, não pode ser católico. Confissão é diferente. Confissão, no caso, é um documento combatendo heresias ensinadas pelas outras pessoas. Se, por exemplo, hoje nós fôssemos fazer um sínodo hoje de Pinda e tivéssemos que debater algumas heresias que é pregado no meio cristão, eu poderia colocar só 2 coisas para você entender o que nós combateríamos. Vamos colocar, em primeiro lugar, apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Vocês talvez sejam cansados de me ouvir, eu vou continuar falando. Que apóstolo, se você conhece um apóstolo, ele está vivo, ele é falso. Porque segundo a Escritura, Paulo foi o último. E olha a primeira característica apenas para ser apóstolo. Paulo diz, não sou eu apóstolo? Não vi a Jesus Cristo? Consegue ver? Apóstolo estar associado com ver a Jesus Cristo? Só que hoje não tem apóstolo em tudo que é esquina. O Zé ali, que era pastor ontem, hoje é apóstolo. E talvez a segunda heresia que eu debateria seria o pastorado feminino. Nada contra as mulheres, de forma alguma, sempre falo para as irmãs. Mas liderar a congregação foi uma missão que Deus deixou para os homens. Não existe pastorar. Ah, mas é a esposa do pastor. Não, é pastora, não existe. Muito menos que esteja à frente da congregação. Então esse documento, no caso eu dei o exemplo, se nós fôssemos hoje fazer uma confissão, esse documento, o Sínodo de Dort, ele tornou um documento padrão para as igrejas reformadas da Inglaterra, para os presbiterianos da Escócia, para os alemães, na Suíça, na França. E além disso, os ministros arminianos que pregavam contra, ou melhor, que pregavam essas heresias, eles foram expulsos da igreja, assim como eu preguei a semana passada. A pessoa que começa a pregar heresia, aquilo que não está de acordo com a Escritura, deve ser, como diz Paulo, expulso. E de fato eles também foram expulsos. É o que a maioria tinha decidido. Pastor, quer então dizer que a maioria está certa? Nem sempre, você sabe, nem sempre a maioria está certa. Mas eu e você também precisamos dar ouvidos a irmãos que de fato deram a vida pelo Evangelho. Se entregaram durante anos, durante séculos, irmãos que foram vindo e deram a vida por essa causa. Devemos dar atenção a eles, com certeza. Então, quando nós dizemos assim, olha, nós somos uma igreja reformada e somos calvinistas. Não tem nada a ver com calvície, não, fique em paz, tá? Calvinistas vem de João Calvino, um teólogo. E arminianismo vem de Jacobus Armin, também outro teólogo alemão. Holandês, eu vou explicar aqui na frente. Quando nós falamos assim, somos calvinistas,
Há um tempo atrás eu coloquei um post no Facebook dizendo assim: sou cristão, reformado, calvinista, de direita, armamentista, a favor da pena de morte, mas umas outras coisas. Mas choveu xingo para cima de mim. Essa historinha aí, sou calvinista, sou arminiano. Eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Eu não preciso do que esses homens disseram. Eu preciso apenas da Bíblia. É o que alguns ignorantes dizem. Não preciso. Mas sabe quem que diz que não precisa de nada? É o Zé Linguiça da esquina, que leu meio livro na vida, e é claro, do fininho, né? E acha que é teólogo, metido a teólogo. Mas não seria necessário dizermos que somos calvinistas se não houvesse hereges inventando um monte de besteiras. Isso serve, na verdade, para nos colocar de um lado e dizer, olha, nós seguimos essa linha e não aquela outra. É a mesma coisa, você compra um produto pela internet. Você põe lá assim, olha, entrega na minha casa, eu moro em Pinda. É o suficiente para o correio entregar para você ou não? Mas, meu Deus, tem um monte de bairro, tem distrito nesse lugar. Você precisa dar o nome do bairro, você precisa dar o nome da rua e o número da sua casa, para que você possa ser identificado. Da mesma forma, se nós falamos assim, olha, somos cristãos, concorda comigo que é algo vago? Os católicos também se dizem cristãos. Tem diferença nossa para eles ou não? É óbvio que tem, e muita. Então, cristão é um termo vago. Somos cristãos evangélicos, já funilam um pouquinho mais. Mas dentre os evangélicos também existem os calvinistas e os arminianos. Por exemplo, os reformados e os pentecostais. Nós somos reformados e calvinistas. Ao dizer que nós somos calvinistas, eu vou deixar bem claro. Não é como muitos ignorantes às vezes me interpelam dizendo o seguinte: vocês ficam seguindo homens, porque eles dizem, estão seguindo Calvino. Não. Quando nós dizemos somos calvinistas, o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós cremos que a interpretação que eles dão para a Escritura é mais correta do que a interpretação que os arminianos dão para a Escritura. Não que nós seguimos a ele, mas olhamos que a forma como ele interpreta a Escritura é a correta e a outra não. Ou é mais ou menos o seguinte: imagine que nós estamos aqui diante da grama. Tem a grama aqui. O Rogério diz que a grama é verde. O Cleiton diz que a grama é laranja. Não existe essa historinha de, não, é ele com a verdade dele e ele com a verdade dele. Cada um na sua. A grama para um é laranja, a grama para outro é verde. Errado. Não existe duas verdades, existe apenas uma. Um desses dois tem que estar errado. E é claro que acha que a grama é laranja, está errado. Quando nós falamos a respeito de Calvino e de Arminos, eles não tiveram revelação de nada da Escritura. Como muitos dizem, eu tive uma revelação. Não, eles não tiveram. Os dois foram para a Escritura, leram o contexto, leram como que era na época, como que funcionava a língua no original. Um teve uma interpretação e o outro teve outra. Essa é a diferença básica dos dois. Portanto, se dizer calvinista é acreditar que a interpretação dada por Calvino é a mais correta. Não que nós seguimos a homens, como muitos dizem, não. Segundo, o sínodo foi uma resposta aos arminianos. Como assim? Jacobus Arminius, como eu falei, ele era um teólogo holandês que nasceu em 1560 e morreu em 1609. Ele também foi educado na fé reformada, a fé que nós temos. Só que daí então ele rejeitou as doutrinas dos reformadores. E os seus discípulos enumeraram 5 pontos, conhecidos como 5 pontos do arminianismo, e começaram a pregar aquilo lá. Levaram ao parlamento holandês e disse o seguinte: olha, nós não acreditamos que vocês estão pregando e acreditamos isso aqui. O parlamento então recebe, analisa e diz: é heresia o que vocês estão dizendo. Errado. E então, os 5 pontos do calvinismo, eu vou falar sobre o primeiro hoje, que é depravação total, é na verdade uma resposta contra os 5 pontos do arminianismo. Por isso, meu irmão, você não precisa, você não pode acreditar nessas historinhas que as pessoas dizem: nós não discute doutrina, não, porque muitos às vezes dizem isso para mim: pastor, não fica falando de doutrina, prega a Bíblia, prega Jesus e o amor, você vai discutir doutrina, não, é besteira. Isso é coisa que ignorante fala. Porque se você for ler o Antigo Testamento, ou vamos ser mais específicos, o Novo Testamento, que é um pouquinho mais curto, as cartas de Paulo, a maioria delas, sabe qual era a finalidade? Combater falsos ensinos. Paulo via, mas calma aí, esse povo está ensinando besteira. E então ele escrevia uma carta para corrigir, para mostrar: não andem por esse caminho, não ouçam esse tipo de pessoa. Grande parte do Novo Testamento foram respostas às heresias. Então não existe essa história de que não discutimos doutrina.
Ora, por conta de doutrina, pessoas vão para o inferno e outras não. As cartas de Paulo eram um combate aos falsos mestres, porque soa estranho, as pessoas dizem, olha, pare de discutir doutrina, apenas pregue a Bíblia. Ai meu Deus, a Bíblia que combate os falsos profetas. Então preciso combater também esses falsos ensinos. Paulo, quando ele vai combater os hereges, ele diz para Timóteo assim, combati o bom combate. O combate que Paulo está dizendo não é o combate armado, é o combate das ideias, das doutrinas. Foi esse combate que Paulo combateu. Quando ele vai falar a respeito de Tito, Tito era um pastor mais novo, e Paulo vai aconselhar a ele como que ele se procede na igreja. Tito, olha, na sua igreja é assim que faz. E Paulo está falando ali a respeito de homens que entram com ensinos falsos. Sabe como que Paulo aconselha Tito? Tito, não liga porque esses homens falam não, Tito. O que é isso, rapaz? Não julgueis, Tito. Deixa eles pregar o que eles querem. Não é isso que Paulo diz. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 11. Tito 1:11. A respeito desses falsos homens. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe e ganância. Como que Paulo era? Calma, estão ensinando coisas erradas? Faça-os calar. Claro, não pela força, tapando a boca, mas mostrando a verdadeira doutrina. Façam eles calarem a boca, é o que Paulo diz. Mas o Paulo de muitos pastores é o seguinte: não julgueis. Não, fulano está ensinando errado. Ele vai dar conta dos pecados dele, você vai dar conta dos seus. Não julgue. Talvez muitos interpretariam assim, olha, Edir Macedo está arrancando dinheiro do povo, nada a perder, é? Ou seja, ele não perde nada, né? O povo que perde. Não, mas não pode falar nada, não julgueis. Não julgueis. O quê? O Valdemiro comprando fazenda, sítio, um monte de coisa com o dinheiro do povo. Não julgue. É engraçado que Paulo diz, faça-os calar. Mostre a verdade a respeito desses homens, que eles calem a boca. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você sabia que Paulo nunca empunhou uma espada para lutar? Ora, mas que combate então que Paulo de fato combateu? O combate da fé, o combate das ideias. Judas também é uma epístola de apenas um capítulo, falando a respeito de falsos ensinos. E sabe o que Judas diz? Olha o que diz Judas 1:3. Me senti obrigado a corresponder-me convosco. Por quê? Qual a finalidade? Exortando-vos a batalhar diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Consegue ver Judas falando a mesma coisa? Olha, lutem pela fé de vocês. Não aceitem as pessoas ensinando heresias. Não aceitem esses falsos pastores, esses falsos mestres. No início da igreja, havia umas pessoas que eram chamadas de apologistas. Pastor, o que é um apologista? Apologista significa defensor, ou seja, defensor daquilo que eles criam, da fé verdadeira. Só que os crentes hoje em dia, não, a gente não pode defender a nossa fé. Eu prego que, por exemplo, dízimo é 10%. O fulano da esquina aqui fala que dízimo é 12% por conta da inflação. Mas não julgueis. Nós pregamos que casamento tem que ir até o fim. O outro não, pode ficar igual a mulher samaritana, não tem problema, não julgueis. Nós pregamos que não existe apóstolo, que não existe pastor. Mas ali tem o apóstolo, tem o sumo sacerdote. Sabia que no Brasil hoje em dia tem até pai apóstolo? René Terra Nova foi subindo de cargo, né? Apóstolo ficou pouco, pai apóstolo, que é o pai dos apóstolos. Daqui uns dias vai ser vice-deus e Deus, um cara desse, só pode. Mas não julgueis, não posso falar contra. É os crentes mimimi de hoje em dia. Precisamos, meu irmão, sim, conhecer um pouco da nossa história. Então eu quero passar aqui, né, depois dessa introdução histórica aqui, o que na verdade é o combate arminiano versus o combate calvinista. Quero falar só sobre esse primeiro ponto hoje. Vontade livre versus depravação total. Os arminianos, de fato, eles creem dessa forma. O homem é livre para fazer a sua escolha. Ainda que Adão tenha caído, ainda que sua esposa tenha caído, a queda não foi total. Ou seja, restou um bem suficiente no ser humano, no homem, para que ele fosse capaz de escolher por Cristo ou não. É isso que os arminianos acreditam. Você escolhe.
Cristo ou não escolhe Cristo. Está em você, a escolha é sua. Sim, o homem caiu, mas essa queda não influenciou todo o ser humano, mas apenas alguma parte. O calvinismo já crê diferente. Os calvinistas creem na depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo. O que é a depravação total? É que todo ser humano foi afetado e é incapaz de buscar a Deus. Eu não busquei a Deus. Ou você não buscou a Deus, meu irmão. Deus precisou buscar você. Do contrário, nunca que você viria para um lugar de culto. É o que diz a Escritura. A nossa mente, a nossa vontade, nossas emoções, todas foram afetadas por conta do pecado. O homem é depravado, corrompido. Em Romanos 3:23, Paulo diz: não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Meu irmão, você não consegue nem estender as mãos para que Deus segure as suas mãos. Porque muitos pensam assim: olha, se você esticar as mãos, Deus vai te pegar. Não é assim que a Escritura diz. A Escritura diz é que todos nós não escolhemos a Deus, escolhemos, na verdade, encolher os braços e não esticar a mão para Ele. Todo ser humano fez isso. Adão e Eva deram ouvidos ao diabo. Há 2000 anos atrás tinha uma escolha para o povo: Jesus, o Salvador, ou Barrabás, o homicida. O que o povo escolheu? Barrabás. Sabe por quê? Por que o povo preferiu um homicida a um Salvador? Porque o pecado afetou todo ser humano. Que é um exemplo bem contemporâneo de que o pecado afeta tudo, inclusive a mente. Lula foi preso ontem, né? Graças a Deus, aleluia. Foi preso. Aquele homem quebrou o país. Talvez você está desempregado, a culpa é dele, da roubalheira dele e dos seus comparsas. Afundou o país. Ah, pastor, mas o Lula rouba, mas faz. É o que os esquerdistas dizem, não é? Então vamos fazer o seguinte: eu vou roubar o seu carro, vou dar uma carona para você até no ponto de ônibus, para você ir embora de ônibus. Roubei, mas ajudei. Consegue ver que é ridículo esse argumento? E eu estou lá. É óbvio. Todo país tem corrupção. Todo país, infelizmente. Mas o Brasil é o único que tem fã-clube de corrupto. Tem até camiseta CUT, MST. O que prova? Como a gente consegue entender que pessoas, após um cara ter roubado o Brasil durante anos, as pessoas defendendo ainda? Qual a explicação? A não ser que de fato o pecado corrompeu a massa cefálica da cabeça do ser humano. Ele não pensa. O pecado destrói. Mas aqui em Romanos 5:12, onde eu falei para a gente abrir, olha o que diz. Pode acompanhar comigo, por favor? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vou ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você sabia que o ser humano, ele não se torna pecador quando ele pratica o primeiro ato de pecado? Não. Segundo a Escritura, segundo o entendimento de Paulo, Calvino e outras centenas de homens de Deus, milhares de homens de Deus, o ser humano ele não se torna pecador quando ele comete o primeiro ato, mas ele nasce pecador. A consequência de quem nasce pecador é cometer pecado. É igual um porquinho. O porco, ele nasce porco. Ele não se torna porco a primeira vez que ele vai para o chiqueiro, que ele vai para a lama. Não, ele nasce porco. Ir para a lama faz parte da natureza dele. Da mesma coisa o ser humano. O ser humano, ele não se torna pecador quando peca, mas ele nasce com esse defeito de fabricação, depravado, inclinado para o pecado. E como Paulo diz aqui, e a morte passou a todos. Pastor, mas eu não acredito nisso. Que por conta do pecado de Adão, todos foram atingidos. Lembra que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? Eu vou provar para você só com um exemplo, de que todo ser humano foi afetado por conta do pecado. Que pecado não são atos, mas a natureza pecaminosa. Quantos aqui já viram criança morrer? Acho que todo mundo já viu, né? Bebezinho, às vezes de dias. Às vezes nasce, já morre. Ora, qual o pecado aquele bebezinho cometeu? A princípio nenhum. Mas por que morre então? E a Bíblia diz que a morte é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. É por conta da natureza. O ser humano nasce com a natureza pecaminosa. E depois então ele começa a dar esses frutos do pecado. E a prova é que o pecado atingiu todo ser humano.
é que todos morrem, inclusive crianças que alguns dizem que são puras. Não são, é só esperar tempo. E você então vai ver essa criança também cometendo pecado. Pastor, mas isso não é justo. Todos nós pagarmos pelo pecado de Adão, concorda comigo? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Eu não sei com você, mas eu tenho esse plano. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço no meu Senhor e Salvador, olhar aquela mão furada, bendizer o nome dele, depois falar assim, Senhor, segundinho, vou falar com Adão, ele já volto. Aí eu vou arrebentar. Brincadeira, não vou fazer. Minha vontade era, viu? O homem para trazer problema para a gente. Isso não é justo, todos morrerem por conta de Adão. Claro que é. Adão era o representante legal da nação. Errou. Da mesma forma, então não seria justo todos sermos salvos em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que para sermos salvos precisamos obedecer à lei. Ninguém obedeceu. Todos nós quebramos os mandamentos. Jesus Cristo foi o único que obedeceu sem nenhuma falha o que a Escritura diz. E por conta da obediência dele, nós somos salvos. Então o primeiro princípio é o seguinte: nós, o ser humano, somos totalmente corrompidos. Em Isaías capítulo 1, versículo 6, Isaías falando a respeito da nação, uma profecia para a nação, uma palavra para a nação, olha o que ele diz: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o corpo enfermo. Não era apenas o povo, que estava toda a cabeça e todo o corpo enfermo. A enfermidade do pecado está na cabeça, está no corpo do ser humano ainda hoje. O pecado, meu irmão, afetou o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa vontade, tudo. Olha outro exemplo de como que o pecado afeta o intelecto do ser humano. Como que a gente, como brasileiro, que tem cérebro, como que a gente consegue eleger um cone para governar o país? Porque a Dilma era isso, um cone. Ela e nada é a mesma coisa. Como? Conseguimos eleger um cone para governar uma nação. Como algumas mulheres, meu pai do céu, essa dói. Minha esposa já fez isso antes. Vai sair de casa, principalmente quando é adolescente, né? O que ela faz? Vai consultar o horóscopo da tititi. A revisa e a fofoca, né? Dela, eu sou de leão. Hoje é segunda-feira. A sua cor para o amor é vermelha. Nossa, eu tenho que colocar uma coisa vermelha para sair, porque o amor vai bater a porta. O que prova um ser humano acreditar numa idiotice dessa? A não ser que a mente dela foi afetada pelo pecado. É muita ignorância. Como pode pessoas acreditarem na teoria da evolução? Que o homem veio do chimpanzé, do macaco. E a teoria até hoje, né? Até hoje é teoria. Esses homens acreditam que na árvore genealógica dele está lá. Ele, pai, o vô, Tony Ramos, King Kong, Tony Ramos, brincadeira. Vô, King Kong, Tia Chita, depois Adão, depois ele. Mas tem que ter muita fé, meu irmão, para acreditar num negócio desse. Mas o que prova? O ser humano foi afetado. Olha os crentes de hoje em dia. Como que pode o cara vir para a igreja e achar que a maldição da vida dele vai sair de uma vez por todas assim que ele passar num corredor de sal grosso? Esse dia eu estava passando numa igreja aqui no centro, um tempo atrás, e sacos de sal grosso na porta da igreja para as pessoas passar, porque daí toda a maldição vai ser descarregada no Vale do Sal. E como que pode alguém com a Bíblia acreditar numa besteira dessa? Caneta ungida para você assinar os negócios, sabonete ungido para te lavar, tapete ungido, toalhinha ungida, rosa ungida, meu Deus. Você pôr a rosa na porta da sua casa, toda a maldição vai para a rosa. E então a rosa vai murchar. Uma vez um menininho, acho que de 6 anos, falou para mim: pastor, mas é claro que vai murchar mesmo, está fora do pé. Meu Deus, uma criança consegue entender um negócio desse? O que prova o homem acreditar nessas papagaiadas, a não ser que a mente dele foi afetada pelo pecado? Mas olha o que diz Paulo em Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, Paulo é redundante, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura. Ele continua: são seus pés velozes para derramar sangue,
Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Consegue ver o que Paulo diz? Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. O Deus verdadeiro, meu irmão, você nunca quis. Eu nunca quis. Ser humano nenhum quis. Pastor, mas eu era religioso. Talvez você queria o Deus da sua mente. Aquele Deus que pode fazer tudo. Aquele Deus que não precisa pegar tão firme. Mas o Deus verdadeiro, diz a Bíblia, que ninguém quer a Deus. Paulo diz, não há nenhum. Segundo, nós somos completamente escravos. O ser humano é escravo. O ser humano sem Deus é escravo, em primeiro lugar, escravo do diabo. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento. O ser humano sem Deus, ele é completamente escravo, escravo do diabo, ele é escravo do mundo. Efésios 2, Paulo diz assim, ele vos deu vida, falando a respeito daqueles que, óbvio, se converteram, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, todos nós éramos desobedientes, e aprove a Deus dar vida a nós que estávamos mortos. É isso que a Escritura diz, todo ser humano estava morto, não naturalmente, é claro, mas espiritualmente. Você, quando você foi a um velório, você já viu alguém conversando com um defunto? Uma vez, uma senhorinha, o marido dela tinha morrido, companheiro de uma vida toda, é claro, está sentida, mas ela dizendo lá, por que você me deixou? Por que você me abandonou agora que eu precisava? E com razão. Você acha que o marido dela ouviu alguma coisa? Não, morto não ouve. Espiritualmente diz a Bíblia que todos nós estávamos mortos também. Não importa quão inteligente a pessoa seja, sem Deus ela continua morta. Pode ver. Um dia que você tiver oportunidade, mostre para um católico, em amor, mas mostre para ele na Bíblia dele, o Salmo 115 ou o Êxodo 20. Está bem claro, só falta desenhado. Não farás para ti imagem de nada que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Não lhes adorarás, nem lhes prestará culto. Você mostra na Bíblia deles. Ele diz, eu não acredito dessa maneira. Eu penso diferente. Mas meu Deus, está na sua Bíblia, criatura. Porque esses estão mortos espiritualmente ainda. Os arminianos, eles acreditam da seguinte forma. O pregador, o ministro, prega o Evangelho, como eu estou fazendo hoje. E você, no seu lugar, você tem a opção de escolher aceitar essa mensagem ou não. De escolher entregar a sua vida para Jesus Cristo ou não. A Bíblia, Paulo, o calvinismo acredita diferente. Você não tem opção. Você está morto. A não ser que Deus faça um milagre na sua vida e toque o seu coração para que você possa reviver, você jamais escolheria a Cristo. Lembra Ezequiel quando ele está diante de um vale de ossos secos? É a mesma coisa o pregador. O pregador, quando ele chega para uma congregação, para pessoas que ainda não são convertidas, ele está pregando para um vale de ossos secos, para mortos. A não ser que Deus faça essas pessoas vivificarem, ele jamais teria o poder, e os mortos jamais teriam o poder de escolher as pessoas. Em 1 Coríntios, Paulo diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É isso mesmo, o homem natural não consegue entender essa mensagem que nós pregamos. Não consegue, porque ele é escravo do pecado. Você sabe, hoje nós, que fomos regenerados, nós podemos escolher entre pecar e não pecar. O crente não pode dar desculpa dizendo, a tentação foi maior do que eu. Mentira! 1 Coríntios 10, Paulo diz, olha, junto com o pecado, Deus vai prover livramento. Nós não somos escravos do pecado. Peca quem quer. O cristão. Agora o ímpio não. O ímpio, ele não pode escolher pecar e não pecar. Ele é escravo do pecado. A diferença, igual uma vez, ouvi um rapaz, acho que ofereceram cigarro para ele, alguma coisa, bebida, não lembro. Ele disse assim, não quero beber não. Ah, você é crente, você não pode beber, né?
Ele diz, não é que eu não posso beber porque eu sou crente. Eu sou crente, eu posso escolher não beber, escolher não pecar. Você não pode, você é escravo. Isso aqui vai te levar para o buraco. Esse é o ser humano. No Sínodo de Dort, capítulo 1, artigo 5, põe lá, por favor. Capítulo 1, e eu vou mostrar para você como que esse sínodo que eu comecei falando, a base está toda aqui na Escritura. Capítulo 1, artigo 5, diz assim: em Deus não está de forma alguma a causa ou culpa dessa incredulidade. Aquelas pessoas que não se convertem, a culpa é delas. Elas tiveram oportunidade. Eu sei que quando nós falamos a respeito de predestinação, é outro assunto bem complicado, que eu vou falar para você, muitos detestam essa doutrina da predestinação. O que é predestinação? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não por mérito, não por coisa que fizemos, mas por graça e misericórdia. Muitos detestam. O Silas Malafaia eu já ouvi falar. É do demônio essa doutrina. Não é. É de Paulo, é bíblica, e eu vou mostrar para você. Só que muitos entendem a predestinação errado. Muitos, a predestinação é a seguinte: estava ali um barco, nesse barco tinham 100 tipos de pessoas. Pessoas boas e pessoas más. E então, Deus olha para aquelas pessoas e decide escolher algumas delas, sejam boas ou sejam más. É Deus que escolhe. Para muitos isso é predestinação, mas não é o que a Bíblia diz sobre predestinação. Talvez a ilustração mais adequada seria o seguinte, mais correta. Tem ali um barco com 100 pessoas extremamente corruptas e pecaminosas. E Deus então quer salvá-las. E elas não esticam a mão para Deus. Deus manda um bote salvar-vidas e elas rejeitam o bote. Deus manda um barco para ancorar do lado, para que elas possam passar. E elas não querem. Deus manda um helicóptero para salvar e elas rejeitam o helicóptero. Nenhuma quis. Todos eram maus. Só que Deus, mesmo assim, resolve salvar algumas daquelas pessoas que estão ali. Meu irmão, se não fosse a predestinação, Deus nos ter escolhido, ninguém seria salvo. Só que eu sei que na sua mente talvez fique a seguinte pergunta, pelo menos ficou durante muito tempo na minha. Pastor, mas se é Deus que escolhe, por que Ele escolhe uns e não escolhe outros? Já pensou nisso? Eu já pensei muito. Se Ele pode escolher todo mundo, por que Ele não escolhe todo mundo? Por que todos não se convertem, sendo que Ele tem o poder? Por que Ele escolheu o A e não escolheu o B? Mas você sabia que não é essa a pergunta correta? Por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Você tem que reformular a pergunta. O certo seria você perguntar assim: por que Deus salva alguns, sendo que se Ele não salvasse nenhum, Ele continuaria sendo justo? Porque o salário do pecado é a morte, todos pecaram. Então, se Deus de fato condenasse a todos, sem exceção, lá do inferno todos nós teríamos que levantar as mãos para o céu, dobrar o nosso joelho e dizer: louvado seja o nome do Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Mas Deus salva alguns. Então a pergunta é, não é por que Deus salva uns e não salva outros, mas sim, por que Ele salvou alguns? Ele não precisava salvar ninguém, e mesmo assim salvou. Capítulo 1, artigo 1 do Sínodo de Dort diz assim: por isso, ninguém teria sido injustiçado se Deus, se Ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado. Não seria injustiça, foi trato. O salário do pecado é a morte. Então, se todos fossem condenados, Deus estaria sendo justo. Capítulo 1, artigo 6, diz assim: Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Capítulo 1, artigo 6 do Sínodo de Dort. Pastor, mas que história é essa? Deus, Ele dá a fé para uns e não dá para outros. Isso não é injustiça? Eu acho que isso não faz parte da Escritura. Será que não? Vamos para a Bíblia então. Efésios 2:8. Será que o Sínodo de Dort está de fato pensando igual à Escritura? Olha o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aquele pronome demonstrativo isto se refere a algo que está próximo, ou seja, porque pela graça sois salvos, ou seja, somos salvos de graça,
mediante a fé. A fé é apenas um meio. E isto, a fé, não vem de vós. É dom, é presente de Deus. Concorda comigo? Está correto. Predestinação, meu irmão, não é uma doutrina calvinista, mas é uma doutrina bíblica. Atos 13, 48, já estou encerrando, irmãos. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Mas calma aí, quem que acreditou? Aqueles que haviam sido destinados. E para ser mais enfático ainda, põe lá Romanos 9, 11. Lembra o exemplo de Jacó e Esaú, os dois gêmeos? Olha que interessante que Paulo diz. Romanos 9, 11 e 15. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Eleição, predestinação, parecido? E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Essa é a pergunta que às vezes fazemos, né? A injustiça? Lembra? Os gêmeos estavam na barriga da mãe ainda. Não tinham praticado bem ou mal algum. E Deus escolheu um e não escolheu o outro. As pessoas pensam, a injustiça. E Paulo mesmo responde, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Meu irmão, Deus é Deus, Ele salva quem Ele quiser, quantos Ele quiser, da forma que Ele quiser. Quem somos nós para falar alguma coisa? Ele é Deus, Ele que sabe. Mas os arminianos acreditam assim, creia e você será eleito. A Bíblia e os calvinistas dizem diferente. Deus escolheu você mesmo sem você merecer, e por esse motivo hoje você crê, apenas por esse motivo. Pastor, mas de forma prática, como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Vou explicar para você como que isso mudou a minha vida. Os arminianos creem que nós somos salvos por mérito. Fazemos e alcançamos. Trabalhamos e recebemos. Só que a salvação é um preço muito alto. Muito. Todas as nossas bondades juntas seriam incapazes de comprar a salvação. Agora, quando você entende que você é pecador, que você merecia o inferno, que você não tem nada de bom em você, é o que diz a Escritura, porque em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem algum. Quando você entende verdadeiramente isso, e mesmo assim, Deus tem misericórdia e salva a sua vida, a primeira coisa é que seu coração vai transbordar de gratidão. Gratidão, de fato. Saber que fomos escolhidos, mesmo sem nunca escolhermos a Deus. Porque foi assim com todos. Não queríamos a Deus. Mesmo assim o Senhor nos escolheu. Quando nós entendemos que nós não achamos a Cristo, porque o perdido éramos nós. Você sabia disso? Você era o perdido. Eu era o perdido. Nós não aceitamos a Cristo, Ele nos aceitou. Nós não tivemos um encontro com Ele, Ele encontrou a nós, porque o perdido éramos nós. Quando você entende, você tem um coração muito mais grato. E fica muito mais fácil você vencer as tentações, as dificuldades da vida. Olha, por diversas vezes aqui na nossa igreja, eu já preguei para 6 pessoas. Literalmente, meia dúzia. Contando minha esposa e meu filho mais velho. Olhando para uma congregação com 6 pessoas no culto de domingo, eu tinha tudo para ir embora triste, angustiado, deprimida. Eu olhava para a carreira que eu tinha, um serviço que eu estudei durante 8 anos, um concurso que eu estudei durante 8 anos para passar. O sonho da minha vida, larguei mão para ganhar bem menos do que eu ganhava lá. Tirando a estabilidade, várias outras coisas. Meu dia a dia, eu sou um pastor super honesto. Acordo cedo. Durmo todos os dias muito tarde. Você pode perguntar para minha esposa, para os meus filhos, para os irmãos que estão andando há mais tempo. Ando de carro velho, vira e mexe, deixa na mão.
teria tudo para ficar angustiado nos dias que vem meia dúzia de pessoas. Sabe o que me faz não andar angustiado até nesses dias? Sabendo que às vezes eu vou embora e eu faço a volta, e tem aquelas igrejas onde o pastor é picareta, é sem vergonha, só prega sobre prosperidade, e a igreja dele está cada dia mais cheia e a arrecadação está cada dia mais alta. Sabe o que não me deprime? O que não me deixa viver angustiado e depressivo? Eu lembro do que eu merecia. Eu sei. Eu tenho certeza do que eu merecia. Eu tenho uma convicção plena do que eu merecia. Eu não merecia coisa, eu merecia o inferno. Porque eu sou esse pecador que a Bíblia relata. Eu nunca busquei a Deus. Se Deus não me buscasse, eu jamais teria vindo para a igreja. Jamais teria colocado um pé dentro de uma igreja. O Senhor precisou me achar. E eu leio a Escritura, e eu vejo que todo ser humano merece o inferno, por conta daquilo que ele faz, por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado. E então, eu olho a graça de Deus me alcançando, mesmo eu sendo perdido, mesmo eu sendo um imoral, mesmo eu sendo um idólatra. Eu olho para o que eu merecia e olho para o que Deus me deu. E você vai cansar de me ouvir dizendo aquela frase: eu de fato não tenho tudo que eu quero, mas eu possuo muito mais que eu mereço. Eu tenho certeza. Às vezes eu penso em reclamar do carro. Que carro velho! Glória a Deus, aleluia. Eu mudo. Eu não merecia nada. Às vezes eu penso em reclamar do vizinho. Essa música do demônio. Tinha que estar lá com o demônio. Não vou falar que a música é demônio, não. Eu começo a pensar no que de fato eu merecia. E eu vejo, realmente eu não tenho tudo que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Meu irmão, quando você entende isso, seu coração de fato vai transbordar de alegria. Dificilmente você vai andar ranzinza por aí. Não vai ficar murmurando. É mais fácil vencer a inveja, sabia? É porque o ser humano é invejoso. O coração é terrível. Quantas vezes eu olho lá e falo, puxa, o cara é picareta. E o cara não consegue ter uma pregação com começo, meio e fim. Olha o tanto de gente na igreja do rapaz, meu Deus. Na hora, o Senhor, a inveja corroendo meu coração. Ei, Senhor, me livra. Daí, quando eu venho pregar para 6, ou um dia eu fui numa igreja, sabe quantas pessoas tinham para me ouvir? Uma. Literalmente, uma. A irmã que foi fazer faxina, senão acho que nem ela tinha ido. Uma. Sabe por que eu não fico deprimido? Porque eu tinha que estar pregando para o capeta, lá no inferno, trocando ideia com ele. E Deus me deu a graça de pregar, às vezes para 1, às vezes para 6. Eu creio que com o tempo Deus vai acrescentar cada dia mais vidas. Amém, meus irmãos? Mas já é um privilégio. Daí fica fácil a gente vencer o orgulho, fica fácil a gente vencer a inveja, fica fácil a gente perdoar o irmão quando erra com a gente. As pessoas dizem para mim, pastor, você tem coração muito mole, fulano fez negócio feio lá com o senhor já perdoou? Eu falei, claro que já. Mas como assim? Eu falei, eu sou pecador também, eu também preciso de perdão. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Eu falei, eu sou obrigado a perdoar. Além do mais, a minha conta, a minha dívida com Deus era muito grande. E mesmo assim diz a Bíblia que os meus pecados foram encravados na cruz e foram todos perdoados. Se Deus perdoou as toneladas de pecado que eu tinha, quem sou eu para não perdoar? O irmão, a irmã, a pessoa que erra comigo. Se você está aqui hoje, meu querido, sendo transformado e salvo pelo poder de Deus, pode ter certeza, não é porque você é bom, não é. Muito pelo contrário. É porque talvez aqueles que estão lá fora gritando, vai Corinthians! Isso era o pior. É o que a Bíblia diz. Deus escolhe os que não são. E se nós estamos aqui, é por infinita graça e misericórdia do nosso Senhor. Porque ninguém merecia. O que merecíamos era estarmos no inferno. Então, quando nós entendemos de fato essa questão que somos todo depravado, inclinado por pecado, e mesmo assim Deus resgata a mim e a você, o nosso coração sempre vai se encher de gratidão. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?